Olá, amigo telespectador internauta, estamos chegando com a edição de final de semana do nosso Esporte Mais. Você vai conferir com a gente o mercado da bola, como anda a movimentação dos clubes, também falar alguma coisa sobre o esporte regional, meio devagar ainda, né? O ano começando, e também, obviamente, falar da Copinha, né? Expectativa aí para o campeonato estadual, vamos falar um pouco sobre o campeonato carioca, né? Que vai ter aí, por exemplo, o Flamengo jogando 4 partidas fora do estado do Rio, logo no início da competição. Vai ter time poupando jogador e botando garotada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e muito mais na edição de hoje. Bom, iniciando a edição do nosso Esporte Mais de final de semana, eu quero ressaltar aqui que o campeonato estadual começa ainda nesse mês de janeiro e nós vamos relembrar a tabela da primeira rodada e como será a fórmula de disputa da competição, né? Mas eu quero aproveitar também antes, porque eu fiquei devendo no programa passado, deixar aqui um registro que, falando agora da segundona do futebol do Rio de Janeiro, o meu América, através aí do novo presidente, né, cria uma nova expectativa para o ano que vem. O Romário, né, que assumiu como presidente do América no último final de semana, deseja ao baixinho toda a sorte do mundo, principalmente por ser americano de coração, e esperar que ele possa tirar o América da segundona do futebol do Rio de Janeiro e levá-lo de volta à elite, onde eu sou suspeito para dizer, mas pela tradição que tem, o América merece estar. Bom, vamos agora dar um giro no mercado da bola, o que teve de novidade nos últimos dias. Começamos o mercado da bola pelo Botafogo, que anunciou a contratação do atacante Savarino, de 27 anos. O venezuelano estava no Real Salt Lake dos Estados Unidos e assinou um contrato definitivo até dezembro de 2026 com o Fogão. Savarino se destacou no futebol brasileiro nas temporadas 2020 e 2021, onde foi campeão e foi um dos destaques da campanha do Atlético Mineiro. Será o 5º nome confirmado para o elenco deste ano. Já antes haviam sido anunciados o zagueiro Lucas Alter, o goleiro John, o zagueiro Alexander Barbosa, que veio do Libertad do Paraguai, e o retorno do atacante Jefinho. O Flamengo segue negociando com o zagueiro Léo Ortiz, do RB Bragantino. O zagueiro, inclusive, já se reapresentou no clube do interior paulista, mas tem treinado em separado. A gente vê imagens aí dos exames médicos do zagueiro, que é um dos principais nomes para o RB Bragantino negociar nesse início de temporada. Só que o Bragantino preferia levar o jogador para fora do país, porque o Bragantino entende que pode brigar por títulos na temporada e mandar o Léo Ortiz para o Flamengo é reforçar um dos seus rivais. Por outro lado, quem se apresentou foi o meio-atacante De La Cruz e a Flá TV esteve registrando. Confira um trecho. O meio-campista uruguaio De La Cruz, de 26 anos e ex-River Plate, conversou com a nossa repórter Luana Trindade ainda no aeroporto internacional Tom Jobim. Ele iria hoje ao Ninho, mas por conta do desgaste da viagem, a integração junto aos novos companheiros ficou para esta quarta-feira. Sucesso com o manto, craque! Bueno, primero que nada, muchas gracias, buenas tardes. Sí, muchísimas expectativas, muy contento de llegar acá, de llegar a Brasil. Tenía muchas ganas ya de estar acá, de encontrarme con toda la gente, con el cuerpo técnico, con los nuevos compañeros y bueno, muy feliz. E queria também que você falasse um pouquinho, Arrascaeta, Varela, te convenceram, já era um desejo antigo seu, eles falaram que outros clubes inclusive ofereceram propostas para você, até melhores, mas você escolheu o Flamengo. E você também deu uma declaração no seu último jogo agora pelo River, falando inclusive isso, que você está no melhor momento da sua carreira, mas que você queria novos ares, né? E por que o Flamengo? Sí, bueno, creo que sí, bien como decías vos, tenía por ahí algunas otras propuestas,
pero bueno, decidimos llegar acá, desembarcar acá con la familia. Es un nuevo proyecto de vida para nosotros muy importante también. Pasar a un equipo tan grande como Flamengo, y bueno, creo que estamos muy contentos. Sí, hablé con Georgian, hablé con Guille, me comentaron todo sobre el club, y bueno, creo que eso fue el puntapié final para tomar la decisión y venir acá. O Fluminense ainda tenta algumas contratações, mas nos últimos dias anunciou, como já havíamos falado, Renato Augusto, meio de campo vindo do Corinthians, o zagueiro Antônio Carlos e o goleiro Felipe Alves, que já trabalhou com o Fernando Diniz anteriormente, e era um pedido do próprio treinador para reforçar o elenco do Fluminense. Inclusive, ele terá a chance de começar o ano como titular no Campeonato Carioca, em virtude de alguns jogadores principais do elenco, como o próprio goleiro Fábio, serem poupados no início do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A gente vai conferir aí um pouco das primeiras palavras do Felipe Alves no Fluminense e lembrar que a equipe desistiu da contratação de Luiz Henrique, mas agora vem levantando a possibilidade de contratar o Terans, que já atuou pelos Atléticos Mineiro e Paranaense e está no Pachuca do México. Cara, muito feliz pela oportunidade, acho que é um momento único, né? Um grande clube, um excelente clube, uma grande camisa, né? E eu espero poder representar e honrar muito bem. Vai ser uma honra, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Fernando algumas vezes, né? E é sempre um privilégio, é uma honra. Eu acho que o futebol moderno, né, tende a cada vez mais passar por esse processo de utilização de goleiro, né, tanto na primeira linha de saída quanto em superioridade numérica ali, para poder se sobressair o adversário. Então eu acho que é uma tendência que tem evoluído cada vez mais. Acho que todos os times têm procurado, né, um goleiro que tem essa qualidade de saída, de posse de bola, de lançamento, de jogo curto. E eu acho que é uma tendência do futebol, né? O Fluminense está um passo à frente aí com relação a isso, por conta do Fernando, né, e do seu estilo de jogo, da sua maneira de trabalhar, né? E eu estou muito feliz por poder estar fazendo parte desse elenco, dessa nova oportunidade. E, como eu falei, eu espero poder representar da melhor maneira possível. Para quem não sabe, eu joguei com o Fernando também. Lá no comecinho da minha carreira eu cheguei a jogar com o Fernando. E a gente trabalhou junto por alguns clubes, né, durante alguns anos consecutivos. E como eu falei, é sempre uma honra, é um privilégio poder estar trabalhando não só com o Fernando, mas com uma pessoa que ele é em si, que acho que todo mundo conhece, que sabe que ele é um ser humano incrível. Então, para mim, é uma oportunidade de ouro. No Vasco, a novidade não é chegada, mas saída. Gabriel Peck não joga mais pelo Cruz Maltino. Ele foi vendido pelo LA Galaxy dos Estados Unidos por 10 milhões de dólares, cerca de 48,9 milhões de reais. A transação ainda pode subir mais 1,5 milhão de dólares se todas as metas forem batidas. Vale lembrar que o Vasco ainda manterá 30% do jogador, ou, né, dos direitos federativos do jogador. O Vasco perdeu 2 pontas, né, 2 atacantes aí nos últimos dias, o Peck e o Orellano, e terá que ir em busca de reforços para suprir essas saídas. Uma novidade que pode ser um dos nomes aí a se encaixar na vaga dos jogadores que saem é o atacante David, que veio do Internacional. Bom, vamos falar do campeonato estadual, que começa ainda nesse mês de janeiro, e lembrar que o Flamengo vai ter 4 jogos fora do estado do Rio de Janeiro. Isso mesmo, Flamengo aí, em virtude do fechamento do Maracanã, o Flamengo aproveitou para fazer negociações aí dos seus jogos, né, vender aí, faturar um pouco mais na renda, levando esses jogos para praças, onde a torcida do Flamengo é muito grande, fica ali ansiosa para ver o clube, fica muito tempo sem ver, e aí o Flamengo vai atender o torcedor fora do Rio de Janeiro, enquanto o torcedor do Rio vai ter que esperar um pouquinho mais para ver o Flamengo em ação no seu próprio estado esse ano. Vamos conferir e relembrar ainda como será a fórmula de disputa do campeonato e também a tabela da primeira rodada. Bom, a gente vive a expectativa do início do campeonato estadual do Rio de Janeiro, ou carioca, né? Já que é a marca da competição, que é o campeonato do estado do Rio de Janeiro, promovido pela FERJ, Federação de Futebol. E o campeonato está previsto para começar no dia 17 de janeiro. Vamos aí confirmar a primeira rodada da competição,
será numa quarta-feira, né, já semana que vem, né? Já tá chegando aí. Com o primeiro jogo às 16 horas e 50 minutos, entre Portuguesa e Bangu, na Ilha do Governador. No Engenhão, às 19 horas, tem Botafogo e Madureira. Às 9h30 da noite, o Flamengo vai jogar com o Audax lá na Amazônia. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E completando os jogos de quarta. Na quinta-feira, a rodada começa às 15h45, com o Nova Iguaçu recebendo o estreante Sampaio Correia de Saquarema. Às 19 horas em São Januário tem Vasco e Boa Vista. E às 21h30, jogo interessante pela campanha que o Volta Redonda fez ano passado, né? Fluminense, Volta Redonda, 9h30 da noite. Fluminense que, inclusive, anunciou a contratação em definitiva do Lelê, jogador que se destacou justamente com a camisa do Volta Redonda no estadual do ano passado. A competição, o seguinte, vamos lá para a fórmula de disputa. Os 4 primeiros da Taça Guanabara disputam as semifinais. Quarto colocado contra o primeiro, segundo contra o terceiro, sendo que o primeiro colocado e o segundo levam vantagem. E aí os 2 vencedores das semifinais decidem o Campeonato Carioca. Para os times que não chegarem entre os 4 primeiros, acontece a Taça Rio, que ano passado foi ganho pelo time do Botafogo, reunindo do 5º ao 8º colocado. Bom, vamos falar agora do Flamengo, sobre esses jogos aí fora do Rio de Janeiro. Na verdade, nós falamos 4, mas é porque um dos jogos é na 4ª rodada. Mas são 3 jogos nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então a gente vai confirmar, já falamos a primeira, né, que foi, aí vai ser a partida de abertura da competição, quando o Flamengo estará enfrentando o time do Audax, essa partida acontecendo na Arena da Amazônia, na próxima quarta-feira, dia 17. Aí, no domingo, dia 21, pela segunda rodada do Carioca, o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu. O jogo foi negociado para acontecer no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Bom, aí já na terceira rodada, o Flamengo, a princípio, joga dia 10 de fevereiro no Maracanã contra o Volta Redonda às 16 horas. Aí já vai estar em pleno carnaval, por isso talvez até a dificuldade de levar esse jogo para outro estado. E outro jogo que acontece fora do Rio de Janeiro, na 4ª rodada, dia 27 de janeiro, contra a Portuguesa da Ilha, que vai se desenrolar na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte. O Flamengo vai entrar com força máxima no seu primeiro jogo contra o Audax, mas depois a equipe principal viaja para uma pré-temporada, inclusive com amistosos nos Estados Unidos. Bom, 5 equipes do Rio de Janeiro passaram de fase na Copa São Paulo de Futebol Sub-20, uma das principais competições de base do país. Entre 64 equipes que disputaram a primeira fase, o Rio conseguiu classificar 5 dos seus representantes. Além dos 4 grandes, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, também o Madureira avançou de fase. Nesta sexta-feira, dia 12, o Fluminense ia encarar o Ituano, jogo disputado na cidade de São Carlos, e o Botafogo enfrentaria na cidade de Franca, terra da Francana, o Novo Horizontino, também do interior de São Paulo. Aí já nesse sábado às 15 horas, o Vasco da Gama vai enfrentar o Vitória da Bahia na cidade de Guarulhos. O Flamengo faz o seu jogo contra o Náutico de Pernambuco às 9h30 da noite em Osasco. E o Madureira vai enfrentar o meu Cruzeiro. O jogo será também no sábado, 9h30 da noite, em Mogi das Cruzes. Bom, vamos dar uma geral aí no esporte regional. E lembrando que o grande destaque nas próximas semanas é o Sesc Verão, porque além de levar shows
de grandes artistas às cidades, o Sesc Verão tem a característica de levar também grandes nomes do esporte para apresentações, oficinas, palestras e aquele intercâmbio, aquela integração com o público das cidades. A gente já ressaltou aqui nas outras edições várias idas de verdadeiras feras olímpicas, do esporte amador, lá a Rio das Ostras, por exemplo. Então vamos saber um pouquinho mais do Sesc Verão deste ano. O Sesc Verão leva uma programação extensa a várias regiões do estado do Rio de Janeiro, e um dos lugares que estará sendo beneficiado aí com uma atividade de esporte e recreação nesse final de semana é Macaé, que vai receber nesse sábado, dia 13, o time Sesc RJ Flamengo e o técnico Bernardinho. O evento será às 15 horas na Praia Campista. Também o município de Maricá estará recebendo nos próximos dias atividades do Sesc Verão na área de esporte. E a equipe Sesc Botafogo Praia de vôlei também estará se apresentando nesse sábado de 9 às 13 horas na unidade do Sesc Gruçaí. Bom, agora a gente traz duas informações aí de última hora, porque entre a nossa edição passada do Esporte Mais e agora, tivemos aí uma mudança importantíssima no futebol brasileiro, com a volta do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, através de decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Logo depois de anunciar a demissão de Fernando Diniz do cargo de técnico da seleção, Edinaldo reforçou o interesse de contar com Dorival Júnior. E já está tudo certo, e nesta quarta-feira, dia 9, Dorival já foi apresentado como novo treinador da seleção brasileira e já vai ter aí 2 amistosos importantes para esse início de trabalho no mês de março, contra as seleções top da Europa, Aquilo que a gente sempre cobra do Brasil enfrentar seleções de ponta do futebol europeu, e o Brasil enfrenta em março as seleções da Espanha e da Inglaterra. Vamos ver um trecho do que falou o técnico Dorival Júnior na sua apresentação. Então eu peço de coração que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa seleção, que vivencia a nossa seleção como sempre foi. E num segundo momento, também tão importante quanto, eu convoco a cada um dos senhores, a cada um de todos os profissionais que fazem parte do futebol, que estejam envolvidos de alguma forma com o futebol. O futebol brasileiro precisa de cada um de vocês. Nós não podemos nos dividir entre uma seleção com o nome, de repente, de Filipão, de Tite, de Mano Menezes, de Fernando Diniz. Não. Nós temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. Então, a partir de agora, não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Nós vamos... Nós vamos tentar trabalhar nesse sentido. E que eu espero que cada um de vocês nos ajude, nos auxiliem nesse momento. É um momento difícil, porque estamos passando, sim, mas nada que seja impossível de revertermos rapidamente. Então, para mim, é fundamental que, tendo uma sugestão, tendo uma observação que possam nos ajudar a fazer com que o futebol brasileiro se reencontre, nós estaremos abertos. Rodrigo está aberto para qualquer contato possível. Eu conto com todos vocês para que o futebol brasileiro volte a vivenciar um grande momento. E cada um de vocês será importante para que tudo isso aconteça. Estamos aí de braços abertos e na expectativa que, a partir de agora, nós busquemos novamente o caminho das nossas vitórias, de conquistas, porque a seleção brasileira sempre se pautou pela excelência. E nós não podemos deixar que as coisas aconteçam de uma maneira natural. Não tem culpados, não tem
interferências que tenham acontecido, não tem nada disso. O que nós precisamos a partir de agora é buscarmos soluções. E eu espero que cada um de vocês nos ajudem à busca de soluções. Nós não podemos ter o futebol brasileiro dividido. Nós temos que ser únicos, temos que ter uma unidade, até porque nós estamos aqui representando e trabalhando para o povo brasileiro. E é isso que eu espero que nós alcancemos aí ao longo desses anos. Obrigado, presidente, pela confiança. A seleção brasileira pré-olímpica continuou treinando durante a semana na Granja Comaria, em Teresópolis. E um grande conhecedor daquele espaço é o goleiro Micael, do Atlético Paranaense, que é recordista no grupo do pré-olímpico em convocações para seleções de base. Segundo ele mesmo disse ao site da CBF, são 49 pelas seleções sub-15, sub-17, sub-20, sub-23 e agora está na seleção pré-olímpica, sendo que ele chegou a ser chamado por Ramon Menezes, técnico hoje da pré-olímpica, no período em que Ramon esteve à frente da seleção principal. O Brasil vai disputar o torneio pré-olímpico em busca de uma vaga para as Olimpíadas de Paris. E assim a gente vai chegando ao final desta edição. Segunda-feira estaremos de volta. Espero contar aqui com o nosso Pedro Paes aqui ao vivo, participando conosco na bancada. Obrigado aí, o Rodrigo e o Márcio Grey na equipe técnica. Obrigado a você que nos acompanhou pelos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais. Até o próximo. Cobertas aconchegantes, estampas encantadoras. Hoje viemos mostrar as opções de roupas de cama, jogo de cama, toalhas de banho e muitas aqui, opções para iniciar o ano de 2024, com diversas opções que só a Casa Nova traz para os seus clientes. Esse ano de 2024 a gente vai trazer a nova coleção nas estampas, tanto na linha microfibra 170 fios, quanto na linha micropercal 260 fios, tá? São as novas estampas que já estão chegando à nova coleção. Roupas de cama novas, por exemplo, podem trazer uma sensação de conforto e bem-estar. Afinal, iniciar o ano com um lençol novo, roupas de camas no geral, podem trazer boas noites de sono. Então, Adriana, aqui na Casa Nova você consegue montar uma linha completa para sua cama, né? Desde a solteiro até a king, tá? A gente tem todos os tamanhos, solteiro, casal, queen, king. Lembrando que os nossos lençóis king são de elástico com até 40 centímetros de altura na linha micropercal 260 fios. E se você gosta de cobre-leito, aqui na Casa Nova você encontra os cobre-leitos de todos os tamanhos também, desde o solteiro ao king, tá? Pelo menor preço da cidade, e isso eu garanto, porque eu faço questão de conhecer o preço dos meus concorrentes para fazer o melhor preço para os meus clientes. Precisa dar uma renovada nas suas toalhas de banho? Também temos ótimas sugestões. Então, na linha de banho a gente trabalha desde uma linha mais popular até uma linha mais alta, tá? Começando com uma toalha de banho, gente, de banho por R$ 13,99, tá? Até a nossa toalha mais cara de R$ 39,99, que tem 450 gramas de gramatura, tá? Lembrando que essa de R$ 39,99 é aquela banhão bem pesada mesmo. Rio das Ostras, rodovia Amaral Peixoto, 4.620, em frente ao Itaú do Centro, do lado do Subway, tá? Em Macaé, tá? Avenida Rui Barbosa, 999, Centro, quase em frente ao Multimarket, tá? Ali da Rui Barbosa, quase do lado do Bob's também, da Rui Barbosa. Todas as duas lojas muito bem localizadas para você conseguir comprar os seus produtos de cama, mesa, banho e decoração, pagando, ó, pouquinho. Isso aqui, Adriano, são todas essas estampas. E fique ligadinho que na próxima reportagem aqui da Casa Nova você vai conferir as dicas de mantas indianas disponíveis na Casa Nova em Rio das Ostras e também em Macaé. São dicas incríveis para você decorar a sua casa em 2024.